Acho que é uma técnica bastante difícil, técnica em que a água é que manda. Há quanto tempo é que faz de aguarela a sua vida? 17 anos. Comecei aos 20. Quero realçar aspectos antigos que Portugal tem, que infelizmente estão a desaparecer, e tanto para o futuro, quero para as próximas exposições também terão temas de antigos. Neste momento, esta exposição tem vários temas de Portugal, tanto antigo como moderno, mas basicamente é isso, quero realçar Portugal antigo.